Olá, seja bem-vindo ao vídeo aula da Ponto Seguro. Falaremos sobre ações corretas que, se não cumpridas, gerarão ações erradas graves. Adiante, vamos lá. Estar capacitado como eletricista encarregado no curso de programação profissional, conforme NR10 e cláusulas contratuais. A NR10.8 trata sobre habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. No 8.1 diz: é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino MEC. 8.2 é considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. 8.3 é considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultâneas: a. receba capacitação sobre orientação e responsabilidade de profissional habilitado autorizado, e b. trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 8.3.1 diz: a capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. Verificar também para os eletricistas de operação o curso pertinente, conforme cláusula contratual. Delimitação ou delimitar e sinalizar a área de trabalho, inclusive em equipamento isolado e ou fora de serviço. Informações gerais. A área de trabalho deverá ser sinalizada e isolada antes da execução da atividade. Observar a segurança de pedestre, veículo, bens de terceiro e a arborização existente. Em certos casos, poderá haver a necessidade de interdição do trecho da via pública onde se realizará a atividade, quando será analisada a necessidade de solicitar o apoio das autoridades de trânsito. Instalação e retirada de sinalização e isolamento de área. Definir a faixa de desaceleração, verificando qual velocidade máxima permitida e a intensidade do fluxo de veículos no local. Avaliar a largura e comprimento da faixa da via que será necessário sinalizar e isolar. Instalar a faixa de desaceleração, isolar e sinalizar a área para a execução da tarefa. Determinar a área a ser isolada em função da utilização de escadas manuais na tarefa fim. Se necessário, colocar o sinalizador luminoso portátil na capota do veículo e solicitar a colaboração da polícia local para controlar o tráfego. Em pequenas localidades e áreas rurais onde o tráfego é sabidamente pequeno, pode dispensar a instalação de faixa de desaceleração. Após o término da tarefa fim, desfazer a sinalização e isolamento da área na ordem inversa da instalação. Observação: após o estabelecimento do isolamento da área de trabalho, o eletricista deve evitar sair dela até o término da tarefa e também não permitir que pessoas estranhas entrem nessa área isolada. Quando tiver que andar na pista de rolamento de veículo, o eletricista deverá fazê-lo no sentido contrário do fluxo dos veículos para evitar acidente. NR10. Instalação e serviço em eletricidade. 10.4.2. Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campo eletromagnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna, flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. Executar tarefas sem portar adorno, aliança, relógio, pulseira, brinco, etc. e camiseta sintética ou com estampa, etc. NR10. Segurança, instalações de serviço de eletricidade. 10.2.9.3 diz: é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Proibido.
Estacionar o veículo operacional com a primeira marcha engrenada, calço nas rodas e freio de estacionamento acionado. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 181, estacionar o veículo. Item 16. Constitui falta grave o estacionamento do veículo em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Método de ligação, capítulo 3, procedimentos gerais, item 3, que nós já tratamos no vídeo aula anterior. Ele vai tratar também estacionar o veículo, deixar o veículo com a primeira marcha engatada e o freio estacionamento acionado, calçar as rodas do veículo. Tratando de veículo da empresa, além do que determina o artigo acima, todo veículo operacional deverá ter calçados com calço padrão, suas rodas nos aclive e declives. Veículos equipados com escada giratória, veículos cesta aérea deverão ter suas rodas calçadas em qualquer nível de terreno, aclive, declive e plano. Modelo de calço. Transportar os empregados somente na cabine do veículo ou em cabine auxiliar. Vamos lá. O meio de transporte para os empregados das empreiteiras ou parceiras deve seguir a NR18 da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Lei Federal 6.514, de 22 de 12 de novembro de 1977, bem como o Código de Trânsito Brasileiro. Na NR 18.25.1 trata o transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores dentro do canteiro ou fora dele. Deve observar as normas de segurança vigentes do Código de Trânsito Brasileiro. O item 25.2 diz: o transporte coletivo de trabalhadores deve ser feito através de meios de transporte normalizados pelas entidades competentes e adequado às características do percurso. 18.22.3 O transporte coletivo dos trabalhadores deve ter autorização prévia da autoridade competente, devendo o condutor mantê-la no veículo durante todo o percurso. Operar corretamente os equipamentos de proteção e ou manobra. Manutenção de rede aérea desenergizada, operação de chave fusível e chave faca. Liberação de equipamentos do sistema. Para a execução das manobras, o executante deverá atender aos seguintes requisitos básicos da segurança: ter sempre em mão a sequência da manobra, obedecer rigorosamente a sequência estabelecida, assinalando cada item executado antes de passar para o item seguinte da sequência de manobra, certificar-se de que o equipamento que está prestes a ser manobrado é o que está indicado, anotar os horários de cada uma das principais etapas da sequência de manobra. E vamos olhar com mais profundidade sobre o assunto no procedimento operacional padrão. O que ele diz? Vamos lá, observações. As chaves só poderão ser operadas com autorização do COD. O adbase deverá ser utilizado na abertura das chaves, independente da carga verificada no circuito. Sempre que possível, os cartuchos das chaves fusíveis deverão ser inspecionados, verificada a existência de dados ao papel impregnado. Os elos fusíveis deverão ser conferidos e ter sua capacidade verificada. Quando houver operação acidental, chaves e elos fusíveis das demais fases deverão ser substituídos, em vermelho aqui, ó. Após a substituição dos elos, as sobras dos rabichos deverão ser cortadas. Atentar na operação de chave fusível nas estruturas beco e tensão de 23.1 kV. A chave localizada entre os postes e as mãos francesas deverão ser a última a ser aberta e a primeira a ser fechada. A chave fusível em estrutura tipo C, a fase do meio deverá ser a última a ser aberta e a primeira a ser fechada. A
A equipe deverá utilizar dispositivo anti-queda na retirada de cartucho. Vamos ver os procedimentos gerais? Bora lá. Confirmar o número da chave ou do transformador de acordo com a solicitação do COD. Após a confirmação e antes de realizar qualquer intervenção em chaves unipolares, o que nós temos que fazer? Inspecionar todos os componentes das chaves fusíveis, contato, jumper, porcelana, suporte, etc. Cartuchos fusíveis sempre que possível e acessório da estrutura. Quando em atendimento emergenciais, inspecionar primeiramente o circuito ajustante da chave, de modo a identificar possíveis defeitos e condições desfavoráveis à energização do circuito, caso necessário. Para as chaves faca, inspecionar todos os seus componentes, contato, jump, porcelana, suporte, lâmina, faca, mola de travamento, etc. Caso a mola esteja quebrada, a chave faca não poderá ser operada. Quando em atendimento emergenciais para teste de energização e restabelecimento de circuito, solicitar autorização ao COD para bloqueio do DRA do equipamento a montante. Verificar a existência de placa de advertência e outras sinalizações que não permitam a operação do equipamento. Verificar com o COD se existe equipe de trabalho no circuito da chave. Continuamos para a abertura da chave. Através de luar de Baster, a vara, bastão de manobra, abrir as chaves, obedecendo as sequências padrão, se possível. A sequência padrão de abertura deverá seguir os seguintes critérios na figura 1, mas vamos ler o que trata essa figura. A primeira chave ser aberta não poderá cumprir os critérios da segunda e terceira chave, sempre diferente. A segunda chave a ser aberta deverá ser a chave mais distante das ferragens, regra geral. A última chave a ser aberta deverá ser a chave mais próxima da ferragem, regra geral. Nota: vamos ver o que trata. Caso se verifique na análise de risco a impossibilidade de seguir a sequência padrão em função de defeitos na chave, chave desgastada, bomba torta com bypass ou problema de acesso à chave por condições ergonômicas desfavoráveis, a sequência deverá seguir. Primeira chave a ser aberta deverá ser a chave mais próxima das ferragens em relação à última chave. Segunda chave a ser aberta deverá ser a chave mais afastada das ferragens em relação à última chave. A última chave a ser aberta deverá ser a chave que apresente a irregularidade encontrada ou a chave mais difícil de ser acessada. Atentar na operação de chaves fusíveis na estrutura bacon nas tensões de 23.1 kV. A chave localizada entre o poste e a mão francesa deverá ser sempre a última a ser aberta. Sinalizar, caso necessário, e autorizado pelo COD. Adiante para fechamento de chave. Retirar a sinalização existente. Através de vara de manobra e cabeçote, fechar as chaves, obedecendo a sequência padrão. A sequência padrão de fechamento deverá obedecer aos seguintes critérios, figura 2. A chave a ser fechada deverá ser a chave mais próxima da ferragem. 2. Chave a ser fechada deverá ser a chave mais distante da ferragem. Nota: vamos ver como que a gente vai alterar isso. Caso se verifique a análise de risco a impossibilidade de seguir a sequência padrão em função de defeito na chave, chave desregulada, bomba torta com bypass ou problema de acesso à chave por condição ergonômica desfavorável, a sequência deverá seguir o seguinte critério. A primeira chave a ser fechada deverá ser a chave que aparente a irregularidade encontrada ou a chave mais difícil, porque se dá problema, fechar um arco, qualquer subtensão, já temos o problema resolvido, porque a primeira chave. A segunda chave a ser fechada deverá ser a chave mais afastada das ferragens em relação à última chave. A última chave deverá ser a chave mais próxima da ferragem em relação à primeira chave.
atentar na operação de chave fusível nas estruturas B com intenção 23.1 kV. A chave localizada entre o poste e a mão francesa deverá ser sempre a primeira a ser fechada. Vamos ver os conceitos que segue aqui. Sequência de operação 13.8 kV para normal, estrutura beco, estrutura meio beco. Então nós temos a sequência: abrir, primeiro mais próxima de ferragem, segunda mais afastada e a terceira. Estrutura beco, nós vamos abrir a primeira próxima às ferragens, segunda afastada entre a estrutura e ferragem e a terceira. Meio beco, primeira próxima à ferragem, segunda mais afastada e a do meio. Sequência padrão para fechamento de chave em RDA. Final desse processo e voltamos lá. Agora vendo as figuras que segue aqui no nosso padrão, vamos ver. 1. Abrir. 2. 3. Sequência de abertura. 1, 2, 3. Sequência de abertura. 1, 2, 3. Isso aí. Vamos lá, nós precisamos usar as botas de campanha ou perneira em áreas rurais. Como que é isso? A utilização das botas de campanha ou perneira em áreas rurais é um procedimento de segurança instituído na empresa que evita ou minimiza a lesão caso o executante sofra um ataque de animais peçonhentos, como a cobra, por exemplo, de acordo com a NRR, ou seja, norma regulamentadora rural número 4, inciso 6, proteção dos membros inferiores à linha C, botas com cano longo ou botina com perneira, onde existe a presença de animais peçonhentos. Olha ele aqui. Carretilha, duplação, estrutura, pórtico de subestação ou utilidade. Que é isso? A carretilha duplação é um equipamento que tem a finalidade dupla, ou seja, a primeira é subir e descer materiais dos postes, estruturas, pórticos, DSL, utilidades, árvores, etc. A segunda função é utilizada numa situação onde haja necessidade de descer executante do alto, cometido de um mal súbito, desmaio, choque elétrico, etc. Para essa segunda função da carretilha é necessário que o executante receba treinamento em primeiro socorro e resgate de acidentado, visando socorro imediato e eficaz. Vamos lembrar aqui que na Infraestrutura e Redes Brasil, ENIO, esse processo de resgate obedece aos critérios estabelecidos na IT 08, que vai determinar modelos de processos diferentes desse estabelecido nesse conceito. Os óculos de segurança, inclusive em pátio de subestação, cubículo. Vamos lá então. Os óculos de segurança têm a finalidade de proteger os olhos contra agentes externos agressivos, protegendo os olhos contra impacto por partículas a grande velocidade e incidência de radiações luminosas. Os equipamentos de proteção individuais são dispositivos destinados a proteger pessoas através do controle de risco ou equivalente, ou evitando, minimizando as lesões e danos decorrentes de acidentes. A obrigatoriedade do uso de EPIs é regulamentada pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, que aprova as normas regulamentadoras NR do capítulo 5º, título 2 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, relativo à segurança e medicina do trabalho. Segundo essa portaria, que deu uma nova redação NR6, fica a empresa obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento, tratado na NR6.2. E o procedimento trata como? Vamos dar uma olhada. Para um eletricista está estabelecido o seguinte conceito: o executante é uma pessoa. Vamos ver o processo. Introdução. Considerando que os riscos estão presentes no trabalho, a identificação dos mesmos e a aplicação de medida para o seu controle são meios mais eficazes para a prevenção de acidentes. A escolha do nível de controle a ser adotado depende da probabilidade do risco se manifestar sob a forma de acidente e dos efeitos desse, caso ocorra, e pode chegar até a eliminação completa dele. Apesar de todas as medidas que venham a ser adotadas para o controle dos riscos,
não é nula a probabilidade de que um acidente aconteça. O uso de equipamento de proteção é uma medida que pode minimizar ou evitar uma lesão pessoal e material decorrente do acidente. A prevenção de acidentes é uma obrigação do trabalhador e deve ser sempre exercida. De acordo com os riscos, vamos vê-los: queda de altura. Então devemos conferir se os ganchos das catracas das escadas extensíveis estão devidamente engatados nos degraus. Amarrar corretamente as escadas extensivas nas estruturas. Utilizar corretamente o conjunto cinturão de segurança, travessão e cordão de segurança. Subir e descer das escadas extensíveis com as mãos livres segurando firmemente nas longarinas ou montantes. Utilizar calçado em bom estado de conservação próprio para eletricista e consolado livre de graxa, óleo, barro ou outros produtos deslizantes. Antes de subir, testar a resistência mecânica dos padrões domiciliares com dinamômetro. Inspecionar a sanidade dos postes de madeira ou poste DT com concreto aparentando degradação. Conferir a trava do facão e tensionamento da corrente de segurança das escadas veiculares se o veículo está freado e com as rodas devidamente calçadas. Utilizar corretamente as escadas de corrente e espora para o poste DT. Queda de materiais, ferramentas e equipamentos. Instalar a carretilha de duplação e pela sua corda e sai descer materiais, ferramentas e sacola de lona, equipamento para a realização das tarefas. Fazer o uso da sacola de lona, tiracolo também para subir e descer as ferramentas materiais. Segurar firmemente os materiais e as ferramentas durante a sua utilização. Olha ele aqui, o mais perigoso dos nossos riscos, que está presente em toda a nossa jornada: choque elétrico. Utilizar as luvas de borracha isolante compatível com a tensão da rede e protegida pelas luvas de couro de cobertura. Realizar diariamente os testes visual e com inflador para detectar defeito nas luvas de borracha. Realizar semanalmente os testes de condução, semestralmente os testes de condução de elétrico, o teste de ensaio elétrico nas luvas de borracha isolante. Utilizar as mangas e lençóis de borracha isolante nas tarefas com rede de VT energizada. Fazer o teste de detecção de tensão, aterramento temporário das ferragens dos postes. Fazer os testes de ausência de tensão após a abertura do circuito. Após o teste de ausência de tensão, aterrar a rede com conjunto de aterramento temporário e evitar tocar nos seus condutores. Respeitar distâncias mínimas de segurança da rede de média tensão energizada, tendo em consideração que D é igual a D1 mais D2, que vai falar sobre 50 centímetros de distância deve ser observada para potencial elétrico de 13,8 kV e 60 centímetros para potencial elétrico de 23,1 kV. Evitar o toque do bastão de manobra com outras partes do corpo e não as mãos, protegidas por luva de borracha isolante. Utilizar somente luva de proteção em bom estado de conservação, livre de furo, rasgo, umidade. Utilizar ferramentas leves com cobertura protetoras. Lesões nas mãos, pés, cabeça, olhos e demais partes do corpo. Durante o deslocamento, verificar a existência de obstáculos tais como varais, irregularidades no terreno, cerca de arame, tocos, plantas com espinho, etc. Utilizar sempre os óculos de segurança, capacete com alça jugular passada sobre o queixo, luva de seguro de baqueta e calçado para eletricista. Torção lombar. Posicionar-se adequadamente para a execução de qualquer tarefa. Manusear corretamente as escadas extensivas. Locomover-se observando os obstáculos e as irregularidades no terreno e à sua volta. Entorse muscular, adotar as técnicas para uma postura correta. Levantar e carregar pesos compatíveis com a capacidade física de cada um. Arco elétrico. Um fenômeno que se manifesta muito entre nós. Utilizar óculos de segurança com lentes verdes ou escurecida. Utilizar o luar de base para abrir chave ou pelares.
nesse quesito nós temos instrução específica na Redes Brasil, da Enio, e instruções de trabalho, que você vai estudar e saber como operar nesse quesito. Ataque a seres vivos. Verificar a existência de colmeias, vespeiro ou animais peçonhentos nos portes, árvore, padrões, caixa de medição, cabine, etc. Quando necessário, utilizar vestimenta adequada para a retirada de vespeiro das estruturas. Verificar a presença de cães nas ruas antes de entrar nos terrenos de terceiro. Risco no trânsito. Conduzir veículo defensivamente, segundo o Código Nacional de Trânsito. Quando tiver que caminhar pela pista de rolamento, fazê-lo no sentido contrário ao do fluxo de veículos para perceber a sua aproximação. Uma vez isolada a área de trabalho, procurar manter-se dentro dos seus limites durante a realização das tarefas. Acidente com terceiros. Após sinalizar e isolar a área de trabalho, não permitir a presença de terceiro dentro dela. Não permitir a queda de ferramentas e materiais do alto das estruturas, sempre que possível alertar as pessoas para os riscos de energia elétrica em condutores no solo, choque elétrico nos padrões, etc. Queda no mesmo nível, deslocar-se com atenção, observando as irregularidades do terreno em volta, tais como buracos, fossas, pisos escorregadios, bueiros, sem tampa, etc. Enfim, esse pop. E adiante, usar corretamente o capacete com o jugular sobre o queixo. O capacete de segurança, além da proteção da cabeça durante a atividade sujeita à exposição aos agentes naturais sol, chuva, também tem finalidade de proteção contra impacto e penetração quando atingido por objetos, assim como contra choque elétrico, respingos de ácido líquidos quentes. Manual de Segurança do Trabalho, volume 1, capítulo 6, proteção. O capacete de segurança pode ser encontrado na CEMIG. Esse é um tratado da CEMIG nas cores amarela, branca, vermelha, e vocês podem ver as referências para a atividade. NR10, instalações de serviço de eletricidade. 10.3.1.1.1 quando o desenvolvimento dos serviços e sistema de proteção coletiva for insuficiente para controle de todos os riscos de acidentes pessoais, deve ser utilizado equipamento de proteção coletiva EPC e EPIs. Por exemplo, bala de manobra, escada, detector de tensão, cinto de segurança, capacete, luva, etc. São eles aqui. Usar o cinto de segurança de veículo. Código de Trânsito Brasileiro, CTB, artigo 65 trata. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiro em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Operar guindalto somente com qualificação técnica para a tarefa NR11. Transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais. 11.1.5 diz: os equipamentos de transporte com forças motrizes próprias, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nesta função. Item 10.9.2 curso de operadores de guindalto na troca de transformadores com primário energizado para os empregados responsáveis pela operação dos referidos equipamentos, ou seja, guindalto. A NR18 trata no item 18.14 movimentação e transporte de materiais de pessoas. Item 18.14.2 fala: todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoa só deve ser operado por trabalhador qualificado, qual terá a sua função anotada em carteira de trabalho. Portar e ou usar celular somente quando não estiver executando serviço no sistema elétrico de potência. Aqui, uma ação errada gravíssima. Não subir para o alto dos postes, padrões ou árvore portando aparelhos celulares. Caso há necessidade de comunicação através de celular pelo supervisor e você encarregado que está participando desse curso, a tarefa deverá ser interrompida. Próxima aula, então, nós vamos ver ações corretas que, se não cumpridas, gerarão ações erradas leves. Até lá!